Muito boa noite, Tribuna Independente está no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre competência profissional com um escritor que tem seus livros publicados em mais de 30 países, César Romão. E vamos também falar sobre as escolas campeãs do Carnaval 2014 em São Paulo e no Rio de Janeiro, com o repórter de cultura da CBN, da Rádio CBN, Juliano Dipp. E vamos abordar o tema sério, que necessita uma reflexão profunda, fome no mundo. E a gente conversa com o deputado federal Arnaldo Jardim e Rosana Perrotti, fundadora da plataforma Sinergia, que daqui a pouquinho você já vai entender exatamente o que isso significa. Uma grande iniciativa para o Brasil e para o mundo. Mas antes, vamos falar de solidariedade. A gente recebe o padre Juarez de Castro. Dalcides, tudo bom? Falar de solidariedade nesse tempo de quaresma, né? É muito oportuno falar de solidariedade, sempre. De coração aberto, de doação, de caridade. Diz que o novo nome da misericórdia é solidariedade, tem que ser assim. Falando em solidariedade, vamos recordar um pouquinho aqueles momentos vividos pelo Brasil e pelo mundo. A primeira viagem do Papa Francisco a um país, e na verdade nós temos o privilégio de ser o primeiro. O primeiro país. É verdade. Nós vamos estar completando aí no dia 13 de março, daqui a uns dias, um ano de pontificado do Papa Francisco. 13 de março a gente tem o primeiro ano de pontificado do Papa Francisco e esse primeiro ano do pontificado foi realmente marcado, não tem dúvida, tanto para ele quanto para todo mundo, com essa grande visita que ele fez ao Brasil, justamente por causa da Jornada Mundial da Juventude. A gente tem até algumas imagens que a produção vai colocar. Dele chegando, né? Para lembrar lá, ele chegando aqui no Brasil, ao mesmo tempo toda aquela expectativa. Foi. Toda se preparando. Na verdade, o Brasil se preparou quase que um ano, já se preparava com Bento XVI e se preparou de uma forma bonita para o Francisco. A presidente recebe, né, o Papa, isso é muito bonito, né? O Brasil todo, e nesse momento, recebia no coração, o Papa Francisco, né? E depois o povo, né, todo, né? Aquele povo nas ruas, o Papa um pouco perdido, o carro do Papa, um pouco perdido no meio da multidão. E o Papa Francisco de e não vidro foi problema, aberto. Né? Não foi problema aquilo. Não. Problema. E depois até quando perguntaram para ele disse, não, tudo sereno, tranquilo, sem nenhum problema. Enfim, uma festa que a gente lembra com muita saudade e que marcou o coração do Brasil e do mundo. E principalmente, eu acho que não tem um brasileiro que não lembra daquela praia de Copacabana repleta, 4 milhões de pessoas naquele dia, lotando aquela praia, com o mundo todo escutando o que o Papa tinha a nos dizer. Tem até mais imagens. E uma das coisas bonitas daqueles momentos era ver, por exemplo, mais de 3 milhões, 4 milhões de jovens ajoelhados, naquele silêncio, e ouvindo as palavras do Papa ou em adoração. E é interessante que aquele momento foi tão profundo que ele marcou o coração do jovem, o coração dos brasileiros, que até hoje nós vivemos daquele reflexo, daquilo tudo que aconteceu. Ou seja, até hoje nós sentimos aquele entusiasmo. Nós estávamos lá, né, Dalcides, a gente participou, ficou a semana toda lá justamente cobrindo essa visita, e eu pude andar na rua e ver e perceber que o Rio de Janeiro todo respirava o mesmo ar daquela visita, daquela Jornada Mundial da Juventude. Praticamente a gente estava vivendo um tempo de graça. E foi muito, muito emocionante cada visita, cada encontro, cada discurso, cada missa celebrada e principalmente aquele momento, como eu disse, o encerramento da Jornada Mundial da Juventude que realmente marcou. E o Papa Francisco com aquele jeito simples, né? Simples, né? Dava a impressão que tudo estava bem, que ele estava em casa. Sempre sorrindo, né? Sempre sorrindo. Em nenhum momento ele demonstrou cansaço. A gente vê que o Papa, praticamente ele chega de uma viagem exaustiva, né? Uma viagem que ele vem. Durante a viagem ele conversou o tempo todo com os jornalistas, dormiu muito pouco, mas ele estava ótimo e já encontrou-se com o povo, e isso foram todos os dias, uma maratona para o Papa, mas em nenhum momento ele mostrou sinal de cansaço. Essas imagens que a gente está mostrando são imagens que o Brasil todo pôde acompanhar. Isso.
Essas imagens que a gente está mostrando, elas ainda têm um apelo e vão ter sempre um apelo muito forte no coração de cada um de nós, que ouvimos, que estivemos próximos de uma forma ou de outra do Papa Francisco e que continuamos próximo a ele. Mas a gente sabe que um evento como esse é, na verdade, um grande desafio. E a gente percebeu o quanto a Arquidiocese do Rio de Janeiro, primeira responsável por esse evento, o quanto a Arquidiocese se empenhou para que tudo saísse bem. E vários contratempos. Quem estava ali nos bastidores percebeu, por exemplo, a chuva... A mudança do local mudança, de Guaratiba para de Copacabana, né? Naquele momento da missa final e também de toda a vigília. Isso. Essa mobilidade de sair de um lugar, toda uma infraestrutura montada e de repente vamos para o outro local e uma série de outros gastos que foram Você imagina uma coisa, inevitáveis. A alimentação, cada peregrino que chegava recebia um kit que era uma bolsa, que era alimentação, que era o ticket de condução, né? Ou seja, para você se locomover. Ou seja, e além de receber, além de você ter ali muita gente trabalhando voluntariamente, mas claro que você precisa de que haja uma estrutura que custa. E aí que é o problema, custa, né? As coisas não caíram do céu e não foram patrocinadas. Nós tivemos alguns patrocínios, mas que não cobriu tudo. Sim. Mas a visita foi dispendiosa, ou seja, esse evento foi dispendioso. Esse evento, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que assumiu como anfitriã, gastou demais. É por isso que, nesse momento, nós da Rede Vida nos unimos ao coração de todos aqueles brasileiros católicos, não católicos, mas que entenderam a importância de um momento como esse para estarmos em solidariedade com a Arquidiocese do Rio de Janeiro e com a Igreja do Brasil, numa grande campanha que, na verdade, já teve início ontem, quinta-feira, mas a partir desse momento oficial de abertura dessa campanha, Doe de Coração. É isso mesmo, doar de coração é diferente de doar por obrigação. E eu queria dizer mesmo para você, queria dizer que você é convidado nesse momento a estender aquela visita do Papa Francisco ao Brasil, a fazer com que aquele momento pudesse ser perpetuado nos nossos corações. Nós estamos convidando você a abrir o seu coração e doar mesmo, para que a gente possa saldar essas dívidas. Há muito dinheiro ainda a ser pago, muito dinheiro. A Arquidiocese do Rio de Janeiro tem se consumido e consumido verdadeiramente, até patrimônio foram vendidos para que a gente pudesse, de repente, pagar aquilo que foi feito, mas há muito ainda que se fazer. Inclusive o Papa Francisco. O Papa Francisco fez uma doação, ele e próprio. Pediu ajuda e foi atrás e enviou para cá também a sua colaboração. O primeiro exemplo foi dele e nós estamos pedindo a você. Há muitas formas de fazer a doação, a gente vai explicar como são feitas as doações, mas é muito importante que você se empenhe como cristão, como católico, como igreja e nesse momento doe de coração. Vou repetir você, não é por obrigação, não é porque você é coagido a doar, mas não, é porque você foi tocado por essa visita linda, bonita, é porque você foi tocado pelas palavras do Papa Francisco, é porque você sabe o que isso fez com a igreja no Brasil e com a juventude, é que você vai doar. Sabe, Dalcides, todos nós já... Acho que é muito difícil que algum de nós não tenha passado por uma situação difícil, de repente ter planejado alguma coisa e o orçamento não ter dado estourado. Todos nós brasileiros sabemos exatamente o que é. Você planeja uma coisa e de repente o orçamento não deu e você fica ali. É nesse momento que a gente conta mesmo com a solidariedade de um amigo, de um parente, de alguém que vai nos ajudar. É isso que nós estamos querendo contar com você. E nós que somos, assim, igreja... A gente é irmão também nesse momento que é necessário solidariedade, ajuda, mão estendida. Nós queremos ajudar. Aqui na Rede Vida a gente quer ser solidário com essa causa da Arquidiocese do Rio de Janeiro e também com a Igreja do Brasil. Aí você pergunta assim, tá bom, Dalcides, entendi, vi a importância. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Então, para você que quer ajudar, você vai ligar agora para 021 3003 1290. E ali tem a mensagem e você vai teclar 1, se por acaso você disser, eu gostaria de fazer uma doação de R$20. Tecla 1. Você liga 021 3003 1290 e apertando a tecla 2, você está doando R$50. Mas você diz,
Alcides, vendo a situação, eu quero ajudar mais. Você tecla a tecla 3. 021 3003 1290. Apertou o número 3 ali do seu telefone, você está doando R$100. Mas tem gente também no Brasil que pode doar mais. É verdade. Ali, ou você, depois de discar 021 3003 1290, vai apertar a tecla 4 e ali então você vai ter liberdade de fazer a sua doação no valor que você quiser, ou você vai acessar o site ijuventude.org. De tal forma que você vai poder assim ser solidário nesse momento em que nós aqui da Rede Vida queremos apoiar essa causa. Sabemos que as outras emissoras com essa ligação intensa com a Igreja Católica, como a TV Canção Nova, TV Aparecida, Isso. Século XXI, estão todos em solidariedade. A gente realmente está em sintonia, porque a gente quer estender as mãos e dizer assim, nós também queremos pedir e colaborar. Eu já fiz a minha ajuda desde ontem, mas eu gostaria muito que você em casa ligasse para 021 3003 1290 e participasse dessa campanha que é Doe de Coração. O nome é muito significativo. É, doar de coração. É mais uma vez lembrar, na verdade nós estamos falando como igreja, como irmãos, que o Dalcides lembrou. Somos irmãos nesse momento e é irmão ajudando o irmão nesse momento. Então, realmente, deixa o seu coração mesmo falar mais alto agora e doe com o coração. Não é obrigação, não é coação, nada disso. É com o seu coração que você vai fazer. E você vai se sentir muito bem, sabendo que aquilo que você doar foi responsável por tudo aquilo que nós vimos, presenciamos. Doe de verdade, doe de coração. E nós vamos falar mais vezes para você. Não se esqueça em nenhum momento de que a sua solidariedade é que torna possível as coisas acontecerem. O Padre Juarez, quando a gente fala de solidariedade, a gente sabe nesse momento, por exemplo, até eu me lembrando, né, alguns momentos difíceis em família, por exemplo, quando alguém está, sei lá, passando por uma cirurgia, alguma coisa assim. A gente se aproxima, a gente está precisando de alguma coisa. É isso mesmo, né? A Igreja do Brasil e, de forma especial, a Arquidiocese do Rio de Janeiro está precisando da sua colaboração. Por isso que eu convido novamente você a ligar 021 3003 1290. E aí você, segundo a sua possibilidade e o seu coração, você vai fazer a doação de R$20, R$50, R$100 ou quem sabe outros valores. É isso, meu amigo? É isso mesmo, a gente espera mesmo a sua doação. Depois daqui uns dias a gente vai dizer assim, olha, que bom, ajudei a Igreja do Brasil a ter esse momento tão bonito, tão feliz. E quando a gente ajuda assim numa causa tão forte, tão importante quanto essa, a sensação de paz que a gente tem, de serenidade, de missão cumprida, é isso que a Rede Vida de Televisão quer nesse momento. Ser solidária à Igreja do Brasil e solidária à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Por isso que a gente vem pedir a sua colaboração. 021 3003 1290. Esse é o telefone para você ligar agora e deixar a sua contribuição. Tá certo, meu amigo querido? Tá certo, vamos doar. Nos vemos na segunda-feira. E vamos falar sobre separação, casamento. É isso mesmo. O que é que está acontecendo hoje em dia? Isso mesmo. Os relacionamentos. As novas maneiras de ser famílias, as segundas uniões que existem por aí. Vamos conversar sobre tudo isso. É isso mesmo, vamos lá. Olha, agora é hora de saber um pouco mais sobre as vencedoras do Carnaval 2014. Em São Paulo, Mocidade Alegre recebeu o 3º título seguido com o samba enredo Andar com Fé Eu Vou, que a fé não costuma falhar. E no Rio de Janeiro, a grande campeã Unidos da Tijuca, com uma homenagem ao eterno ídolo Ayrton Senna. Nós vamos saber os detalhes dos desfiles e da apuração com o jornalista da rádio CBN, Juliano Dipp. Vamos lá. Com alegria que recebo Juliano Dipp, nosso comentarista, nosso jornalista. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Prazer é meu estar aqui de volta, Dalcides. Muito obrigado para todas as pessoas que nos acompanham em todo o Brasil também. E já tenho que mandar um abraço para Ana Dias, que te assiste lá de Bauru. Ela está me cobrando isso já faz alguns dias, viu? Pronto. Olha, tem assim o nosso desejo de estar em sintonia com tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Quando a gente fala sobre desfile de carnaval, a gente sabe que envolve toda a dimensão de cultura brasileira, um respeito muito grande também
pelo nosso povo, pela cultura do nosso povo brasileiro. Como é que você analisou esse grande show, esse grande momento de exibição das nossas escolas de samba, seja aqui no Rio de Janeiro, seja aqui em São Paulo? São 4 dias, 5, 6, né? Porque tem grupo de acesso. Hoje tem desfile das campeãs em São Paulo, eu vou para lá. Tem desfile das campeãs no Rio amanhã. É um dia de festa, né? Um dia de igualdade, onde as pessoas se misturam, onde muita gente que não tem destaque ganha a avenida e ganha destaque fazendo o que sabe, que é fazer sua arte, né? O Carnaval é a festa que une dança, que une teatro, que une artes plásticas, une todas as manifestações culturais em uma festa só, né? Então, eu acho que é uma grande festa popular. Aqui em São Paulo, nós tivemos o apogeu dos blocos de rua, uma coisa que já acontece no Rio, em todas as cidades do país, e São Paulo teve um crescimento significativo esse ano, e acho que 2 vitórias merecidas, né? Seja na Tijuca, no Rio, com homenagem ao Ayrton Senna, a homenagem à velocidade, aquela comissão de frente que chamava a atenção por já levar um carro de Fórmula 1 para o São Paulo. Eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, não, mas só o nome Ayrton Senna é claro que já dá assim, um destaque especial. Outros dizendo foi merecido, mas na verdade deveria ter ganho com uma diferença maior de pontos. Mas me parece que os pontos, essa contagem é tudo muito assim, os detalhes, né, que fazem diferença, é isso? É em detalhes, às vezes a gente não entende, né? Porque o pessoal fala, mas foi tão bonito. Aqui mesmo, um pouquinho antes de começar, já estavam conversando comigo, eu gostei de tal escola e tal escola não ganhou, porque tem quesitos técnicos, né? Harmonia, bateria, evolução, fantasia, são 9 quesitos aqui em São Paulo. E você está enquadrado em todos esses, de repente, não consegue. Às vezes a escola deu uma corridinha na frente de um jurado de harmonia e evolução e o cara que estava na primeira cabine, na primeira arquibancada, não viu, ou a televisão não mostrou, então você não entende por que aquela escola perdeu aquela nota ou não. A mocidade, né, é chover no molhado, elogiar essa escola, conseguiu o tricampeonato aqui em São Paulo, com o enredo Andar com Fé eu Vou, que a fé não costuma falhar, baseado, né, esse verso foi tirado da música do Gilberto Gil. Mas a mocidade mereceu o tricampeonato da Alcides. Eles levaram para a avenida um carnaval diferente, com ousadia, fizeram 2 paradinhas, onde a escola inteira estava em sintonia. Você imagina, você colocar em sintonia mais de 3.000 pessoas, porque não só a bateria parava, como a escola inteira se ajoelhava naquele momento. E era exatamente o momento em que o samba dizia, de joelhos eu vou, e aí seguia, né, de joelhos eu vou rezar, de joelhos eu vou cantar. Então, quer dizer, você fazer aqueles 500 metros do sambódromo, parar ao mesmo tempo, ajoelhar, enquanto a bateria para e cantar a capela o samba, aquilo foi emocionante. E é um trabalho de ensaio, né? Agora, no primeiro bloco, a gente estava conversando com o Padre Juarez sobre um grande momento que foi a vinda do Papa Francisco. Mas eu acho tão bonito quando católicos ou pessoas de todas as religiões têm a capacidade de apreciar aquilo que é espiritualidade, aquilo que é oração, aquilo que são os valores, independentemente da religião. E a gente viu que uma temática como essa, a fé, em anos atrás, eu acho que seria impossível se pensar, por exemplo, um carnaval onde o tema central e uma escola campeã trouxesse a temática fé. Me parece que há uma mudança do ser humano também, né? Eu acho que sim. De época. Eu acho que as religiões estão mais flexíveis, como de uma forma geral, e acho que o carnaval também. O carnaval soube usar muito bem os enredos abstratos. É uma coisa que a mocidade faz já há algum tempo. Então, e outras escolas fazem, né? A Rosas de Ouro, que ficou em segundo lugar, falou sobre inesquecível. O tema era esse, inesquecível. A Pérola Negra falou sobre felicidade. A X9 falou sobre loucura, né? Diferente, por exemplo, a gente vê no Rio, o prêmio foi para uma escola que homenageou o Ayrton Senna. Certo. Por mais que tivemos escolas lá também que investiram no que diz respeito a temas abstratos. Assim. Mas a mocidade conseguiu, sem defender nenhuma religião, falar da fé, inclusive falando de todas as religiões, né? Tinha judaísmo, islamismo, catolicismo, umbanda, candomblé, misturou tudo isso, sem símbolos de nenhuma delas, mas para mostrar que a fé é a fé, independente de qual religião cada um queira seguir ali, né? E acho que a grande sacada do desfile foi colocar em todos os carros esculturas de pessoas com os olhos vendados, ou com a mão, ou com o olho fechado, defendendo o princípio de que a fé é cega. Né? Foi muito bonito mesmo, e vai ser muito bonito a reprise, ou a segunda vez que a escola entra na avenida hoje no desfile das campeãs. Eu queria só terminar falando sobre a Mostra Internacional de Teatro aqui em São Paulo. Alguém me disse, tem Mostra Internacional de Teatro aqui em São Paulo, é isso mesmo? É a primeira edição, inclusive.
Primeira edição da Mostra Nacional de Teatro aqui em São Paulo. Começa neste sábado, dia 8, vai até o dia 16. São 11 espetáculos que vão se apresentar aqui, todos gratuitos. Vem gente da Itália, Espanha, França, Lituânia, África do Sul, enfim, uma diversidade de artistas. 3 estreias em São Paulo, 3 peças que nunca se apresentaram aqui e 7 que nunca se apresentaram no Brasil. E tudo de graça. Isso é só chegar... é fundamental. É cultura com acesso a todas as camadas sociais. É só chegar 1 hora antes. Tem questão de idade? Não. Pode ser que alguma peça tenha restrição de censura, mas você chegando 1 hora antes, retira o seu convite no site mitsp.org. Tem todas as informações e a programação, porque o evento acontece em vários teatros diferentes. A abertura amanhã, às 9 da noite, é no Ibirapuera, são 800 lugares, mas mesmo assim é bom chegar um pouco antes para garantir o seu ingresso. Nossos agradecimentos à Rádio CBN, repórter de cultura da Rádio CBN. Juliano Dipp, sempre bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Prazer é meu. Olha, que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, a gente não tem dúvida. A disputa cada vez mais acirrada entre as organizações de todos os segmentos. E isso tudo faz com que se crie no dia a dia um clima de competição, não apenas entre as empresas, mas também entre os profissionais. Todos querem dar o melhor de si, garantir um espaço no mercado do trabalho, mas qual é o segredo e quais são as características de um profissional de sucesso? Vamos acompanhar. Meu grande amigo César Romão, que bom receber você mais uma vez, e a gente fica sempre na expectativa, porque a gente sempre tem a certeza de receber informações a mais, né? Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. É um prazer imenso estar aqui com você. Conhecimento nunca é demais, né? Olha, desde o início da humanidade, Dalcides, o que trouxe o homem até hoje, vai levar o homem, o ser humano, né, avante, é o conhecimento. Então, a partir do momento que o homem começou a aplicar esse conhecimento desde a descoberta do fogo, que foi a primeira grande mudança, a roda, e por outro lado, às vezes muitos conhecimentos estão intrínsecos e as pessoas não percebem que eles estão ali. Imagine você que foram descobertos pelos arqueólogos brinquedos mesopotâmicos, onde a roda já era presente no brinquedo, mas ainda não havia na sociedade. Só uns 30 anos depois que o brinquedo que tinha a roda estava lúdico ali, é que o homem adulto descobriu que ele poderia utilizar aquele instrumento em seu benefício. Então, durante 30 anos, os adultos assistiram as crianças brincarem na Mesopotâmia com brinquedos que tinham rodinhas e não sabiam o que fazer com aquilo. Eu fico assim, imaginando que o meu desejo interior de sempre aprender alguma coisa a mais, sempre ter um conhecimento a mais. Certa vez eu ouvi a expressão desenvolver as competências e ali eu fui ao longo da vida entendendo um pouco mais, mas imaginando que tem um telespectador que pela primeira vez está ouvindo essa história de desenvolver as competências. O que é que isso significa, César? Hoje o mercado é muito competitivo. E nós precisamos desenvolver capacidade, habilidades para atuar nesse mercado. Hoje nós precisamos desenvolver habilidade para o casamento. Não basta só amar. Você tem que ter paciência, tem que ter compreensão. Tudo isso é uma habilidade. No mercado de trabalho é a mesma coisa. As empresas, as organizações hoje querem cada vez mais pessoas que gerem resultados. É importante as pessoas aprenderem a transformar esforço em resultado positivo. Isso é desenvolver competências. Quando a gente fala em desenvolver competências, também a gente automaticamente é levado a fazer uma questão. Quais são as principais competências? Ou se existem algumas competências que elas são fundamentais. Existe isso na questão competência? Existe. Olha, eu poderia relacionar você, Dalcides, na seguinte ordem. Primeiro, disciplina. A pessoa tem que ser disciplinada naquilo que ela escolheu. Segundo, foco. Terceiro, generosidade. Isso é muito importante. Não há pessoas no mundo bem-sucedidas que não tenham generosidade, de alguma forma. Quarta, solidariedade. Visão e paixão por aquilo que você resolveu fazer.
É muito importante que as pessoas tenham essas 4 características, porque a partir delas é que você vai obter as ferramentas para realizar aquilo que você tem como meta ou como objetivo. E é interessante nessa noite em que a gente está fazendo esse apelo à solidariedade pela vinda do Papa Francisco ao Brasil, a Arquidiocese do Rio de Janeiro se viu numa situação de estender as mãos e dizer, olha, estamos precisando de ajuda para pagar os custos, né, desse grande evento. Falar em solidariedade, a importância dessa solidariedade. Quando a gente se faz solidário com uma causa nobre como essa, ao mesmo tempo me parece que isso se volta para a gente mesmo, com benefício pessoal, é isso? Dalcides, só quem compartilha recebe. As pessoas que não entenderem essa lei do universo, porque quando o seu sonho é grandioso e compartilhado, o universo te dá as ferramentas. Muitas pessoas às vezes têm sonhos grandiosos, mas estes sonhos não são compartilháveis. Eles não trazem benefícios aos envolvidos. Então aquilo não anda, fica como uma roda quadrada. Tudo que você quiser realizar na sua vida, você tem que ter também essas 2 características, solidariedade e compartilhamento. Eu tenho sempre uma dúvida, quando é o momento de desistir e quando é o momento de continuar? Porque eu já vi, não só na minha vida pessoal, mas também na vida de tantas pessoas que eu pude conhecer ao longo da minha história, pessoas que me diziam assim, Dalcides, e agora? É hora de desistir ou hora de seguir em frente? Tem alguns sinais que demonstram agora é momento de parar. Agora é preciso reencontrar forças e continuar. Qual que é o critério de discernimento? As pessoas não falham porque desistem. Elas desistem porque acham que vão falhar. Então, o problema hoje é você entender que quando você sentia aquela vontade de desistir, sabe o que é que está faltando ali? Você se tornar maior do que o problema, maior que o desafio. Por isso que a competência é importante. Porque quando você desiste, é quando você acha que você não pode mais resolver aquilo ou conquistar aquilo. O que é que está faltando? Alguma competência. Antes de desistir, descubra a competência que lhe falta. Porque toda vez que você descobrir a competência que faltar, você ficará acima do problema. Você conseguirá superar este problema. Quando eu estava na escola, por exemplo, eu me lembro que às vezes eu aprendia determinadas coisas. E qual é a capital de tal lugar? Eu dizia assim, mas esse país nunca a gente vai assim, tocar num assunto. E para que eu tenho que saber a capital? Em alguns momentos da vida a gente se vê aprendendo muitas coisas que a gente diz são coisas inúteis. Com o passar do tempo, a gente vai, quem sabe, utilizando essas coisas. Existe alguma aprendizagem que a gente pode chamar de aprendizagem inútil? Toda aprendizagem é útil. Eu ouço muito isso dos meus filhos e outros pais devem ouvir dos seus filhos também. Pai, para que eu tenho que aprender isso? Para que eu vou usar isso? Imagine você, Dalcides, que Steve Jobs, quando deixou a universidade, ele foi matar o tempo fazendo um curso de caligrafia. Mal sabia ele que estaria fundando a Apple e quando ele criou o primeiro computador, o primeiro PC, né? Ele pediu, porque naquela época as letrinhas do computador eram todas quadradinhas, né? Então veio à mente dele aquelas letras bonitas do Mac, que ele tinha de aula de caligrafia. Então ele queria que o computador, o Macintosh, tivesse aquelas letras bonitas, aquelas letras lindas. E o pessoal discutia, não, eu quero. E aí o Bill Gates sentiu uma inspiração, né? Acabou levando para o Windows e tal. Eu queria dizer uma coisa a você que está me ouvindo. Você hoje tem aquelas letras bonitas ali no seu computador, porque um dia um cara chamado Steve Jobs resolveu fazer algo inútil. Só por isso. Nenhum aprendizado é em vão. Nenhum. Porque todo aprendizado, ele faz com que você vença uma fase. Você, para entrar na universidade, você tem que passar no vestibular, e para passar no vestibular você tem que aprender coisas que realmente talvez você nunca vá usar na sua vida, mas você vai precisar daquilo para superar o desafio do vestibular. Nesses dias, você estava falando agora de letra bonita, né? Nesses dias eu me encontrei com um jovem que está em busca de ser um diplomata. Então ele está se preparando para isso. Ele me disse assim, uma curiosidade, Dalcides, e eu nem havia imaginado isso. Para ser um bom diplomata, você tem que ter uma letra bonita. São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença.
E talvez seja isso, né? Na vida, esses pequenos detalhes, como a gente falava agora de pouco sobre escolas de samba. Qual é a escola de samba que ganha? É aquela que cuida dos detalhes e que surpreende o público com os detalhes. Talvez a gente se despertar um pouco mais para essa dimensão. Os detalhes na nossa vida e o quanto essa competência ela faz a diferença no nosso dia a dia. Isso é verdade. Pouca gente dá importância aos detalhes. Os detalhes, na realidade, eles são a fonte de tudo. Eu me recordo, por exemplo, de uma passagem onde Jesus, por estar triste pela morte de Lázaro, se retira e ele é seguido pela multidão. E, de repente, ele tem ali praticamente mais de 5.000 pessoas e os seus discípulos o procuram para que encontrasse uma saída para alimentar aquelas pessoas. Sim. E aí ele pergunta, o que temos aqui? 2 pães e 3 peixes. E aí ele faz a multiplicação. Isso é uma grande lição do detalhe. Por quê? Aqueles 2 pães no meio de todas aquelas pessoas eram um detalhe, eram 2 pãezinhos. Mas ele precisou dos 2 pães para multiplicar e alimentar a multidão. Ele precisou daquele detalhe. Talvez, se ele não tivesse o que multiplicar, o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães não tivesse acontecido. Certo. Então, na nossa vida, é importante que a gente acredite no detalhe, cuide do detalhe, porque ele fará a diferença. César, e quando você citou, né, Jesus Cristo, a importância também desse tempo que a gente está vivendo. Eu sei que você é um homem de fé, é um homem que vive os seus valores, mas a gente vive, assim como sociedade, como igreja no Brasil e no mundo, o tempo da quaresma. Aquele momento de fazer um mergulho interior para fazer um discernimento. O que precisa ser mudado? As pessoas todas que estão nos acompanhando, os telespectadores, e que possam também se aproveitar desse tempo propício para fazer essa grande revisão, esse mergulho interior. Eu acho que pensar sobre a vida, pensar sobre a gente mesmo, mudar, às vezes é preciso. Importante, não precisa nem esperar pela quaresma. Tá. Né? Basta que as pessoas se olhem todo dia no espelho, perguntem se aquela pessoa que está ali refletida é a pessoa que ela gostaria de ser e pergunte se ela foi útil naquele dia. Todo dia, quando você chegar em casa, antes de dormir, se olhe no espelho, pergunte se você foi útil, se você foi solidário, se você compartilhou, se você tem alguma coisa que você deva fazer, que você não fez, aí você tem o dia seguinte. Essa reflexão ela pode levar 30 segundos e ser feita todos os dias. Você tem assim uma história bonita que até o Papa Francisco soube dos seus livros que hoje já estão em mais de 30 países e também na Itália. E o Papa Francisco, tendo conhecimento das suas publicações, enviou para você e chegou até a sua casa, imagino assim a surpresa, a alegria, algo incentivando você a continuar nessa missão. Qual é o livro que você indica para esse momento de reflexão? Qual é o livro que você indica sobre competências? O que é que você gostaria de indicar? Estou vendo 2 livros aqui sobre a mesa. Qual o livro que você indicaria? Vamos falar sobre sonhos existem para serem realizados. Eu acho que esse livro completa aqui um pouco da nossa conversa. E todas as pessoas têm um sonho, todas as pessoas desejam realizar o seu sonho íntimo. E este livro pode auxiliá-la no decorrer do desenvolvimento das suas competências para que os seus sonhos realmente se realizem. E quando os sonhos não se realizam, como é que a gente faz? É o momento da reflexão, é o momento de pensar se você foi solidário, pensar se você compartilhou, pensar se você teve disciplina, pensar se realmente você teve determinação. E olha que interessante, se você refletir sobre isso, você verá que faltou alguns destes itens, ou apenas um item. Se faltar um destes itens, você não conseguirá completar o seu objetivo. Você falou agora de compartilhar. Uma amiga minha me disse assim esses dias, estou com um sonho. Falei, que bacana, me conta qual é. Ela disse, não posso contar porque não dá sorte. Sonho é para ser compartilhado, é isso? Nós temos uma história aqui no Brasil, esse é bem brasileiro, viu, Dalcito?
Eu recebo correspondências hoje de diversos países, inclusive da Rússia, onde tenho lá 7 livros. Agora tem um novo companheiro brasileiro lá, que é o professor Reinaldo Polito, que está com 2 títulos na Rússia também, mais um brasileiro, agora conquistando o mercado literário da Rússia. Parabéns, professor Reinaldo Polito, seja bem-vindo à Rússia. As pessoas acham aqui no Brasil que quando você tem uma boa ideia, você não deve contar. Sim. Se você ganhou alguma coisa legal, você não deve contar. Se você for fazer alguma coisa legal, não deve contar. As pessoas têm mais medo de perder do que de ser feliz. As pessoas têm mais medo da infelicidade do que da felicidade. É uma coisa impressionante. Tudo que você sonhar, compartilhe, como disse o Dalcides. Converse, sabe por quê? Se o seu sonho for grandioso e você compartilhar, o universo lhe dará as ferramentas. Agora, se o seu sonho não é grandioso e você não compartilha, dificilmente você terá as ferramentas necessárias. Quando você fala em compartilhar, quando você fala de sonhos, quando você fala de perspectivas de vida, qual está sendo hoje, no seu modo de entender, nesses 30 segundos que a gente tem, a maior dificuldade do ser humano, a maior dificuldade do brasileiro em relação aos sonhos, em relação à solidariedade, à partilha, em conhecimento pessoal? Onde é que está o grande problema? No egocentrismo. As pessoas estão achando que o mundo gira em torno delas, estão esquecendo que elas precisam girar juntamente com o mundo e precisam girar e conviver com as pessoas, não só no seu trabalho, na sua família, com seus filhos, com seus familiares, com seus amigos. Esse egocentrismo está afastando as pessoas das suas realizações. César Romão hoje falou sobre o livro Sonhos Existem para Serem Realizados. As pessoas podem encontrar em qualquer livraria. Qualquer livraria do Brasil, inclusive em e-book, em diversos idiomas. Fique à vontade e tenho certeza que você irá encontrar um excelente companheiro de viagem. César, quero te agradecer mais uma vez. César Romão, que é um grande palestrante, um grande escritor em mais de 30 países e fazendo um trabalho pela literatura e também pela palavra, um trabalho de muito respeito. Então, quero te agradecer pelo trabalho que você faz e por vir generosamente no nosso programa. A felicidade e o prazer é meu, Dalcides, é uma honra. Espero você daqui uns dias. Até lá. Olha, eu vou fazer um intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre combate à fome no Brasil e no mundo. Mas antes disso eu gostaria novamente de falar com você sobre solidariedade. Você ouviu quando, com o Padre Juarez, eu iniciei o programa falando sobre a situação em que se encontra a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a situação em que a Arquidiocese precisa sanar alguns de seus investimentos por ocasião da vinda do Papa, da Jornada Mundial da Juventude. Eu quero convidar você a participar nesse momento, a pegar o telefone e a se solidarizar-se. Ligue para 021 3003 1290. E ali, se você quiser fazer uma doação de R$20, tecle 1. Se você quiser R$50, tecle 2. Se você quiser fazer uma doação de R$100, tecle 3. Ou outros valores, tecle 4. 021 3003 1290. Ou então também você pode acessar agora o site ijuventude.org e fazer assim a sua doação com cartão de crédito ou com um boleto bancário. Mas eu gostaria muito que nesse momento você abrisse o coração, a mente, os pensamentos e ajudasse nesse momento em que a Igreja do Brasil diz: vamos sanar os investimentos feitos por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. E nós aqui da Rede Vida queremos ser solidários nesse momento com a Arquidiocese do Rio de Janeiro e com a Igreja do Brasil. Seja solidário você também nessa grande campanha Doe de Coração. Rápido intervalo e eu volto já já.